último episódio de Nerd of the Dead. Pô, na boa, não sei como você consegue morar aqui. Metade dos seus vizinhos são velho rabugento, outra metade só é rabugento. Raquel? O que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos te salvar. E aí? Fudeu? Acho que cabe a mim presidir essa reunião. Boa tarde a todos. Estamos reunidos aqui na nossa 12ª reunião de caráter emergencial, a terceira só esse mês, para discutirmos a displicência dos condôminos Boris. Displicência o caralho! São esses 3 maconheirinhos, vagabundinho de merda, que ficam causando o dia inteiro, fazendo merda pelo condomínio. Que é isso, molecada? Ninguém pode passar a vida inteira vendo quadrinhos, videogames, séries de TV. Vocês pensam que aqui é balada? Mó barulho nesse apartamento. Vocês parecem burros. Eu acho que vocês precisam arrumar umas namoradas pra arrumar isso aí, viu? Esse baixinho é o líder. Não, quero saber das vagas. Vamos discutir as vagas. Ei, um de cada vez. Ai, até que eu acho eles bem Eu sei que dá a palavra, eu sou a autoridade aqui. Nossa, Eu não aguento mais pagar a Zona Azul, tá acabando meu dinheiro. Eu queria viver numa zona de guerra. Molecada. Olha só. Vocês não têm vergonha, não? Meu filho de 4 anos não joga tanto videogame igual vocês. Escutem-me, carajo! Ordem! Ordem! Você não sabia que é proibido reunir qualquer pessoal aqui na minha ausência? Agora levanta do meu lugar. Claro, repito, eu só estava mantendo aquecido pro senhor. Afinal de contas, quem sou eu, né? Mero porteiro. Vocês vão me perdoar o atraso? Porque a minha esposa acordou com fortes dores no ventre. Tratava-se de cólica, na minha opinião de leigo, mas ela então insistiu que eu fosse até o hospital na hora do rush matutino para ser atendido por um médico, não, por um estagiário que chegou à conclusão. O diagnóstico dela nada mais era do que... Alguém adivinha qual é o diagnóstico da minha esposa? Alguém? Cólicas? Enfim, vida de casado é isso, né? Tem suas mordomias, na verdade. Mas também tem suas responsabilidades. Palavra essa que talvez nem todos nessa sala saibam o que significa. Bem como outras palavras importantes, como respeito, silêncio, autoridade. Muito bem lembrado. Autoridade. Mas, como sempre, vocês me conhecem, eu acabo sempre zelando pela justiça, para que as coisas sejam... Que bom, porque eu acho uma puta sacanagem vocês ficarem... Um minutinho primeiro, vamos ouvir, não é? Vamos ouvir primeiro o senhor do 3º andar. Eu tô de saco cheio, é um absurdo. Toda vez que eu entro no elevador, vocês estão rindo, vocês estão se divertindo, vocês estão brincando, dando gargalhada. Elevador é lugar de respeito. Esses moleques, eles são tão poucos que eles urinam no próprio tapete, seu síndico. Todo dia eles entram aqui com engradados de cerveja. Engradados. Vocês falam da cerveja, do videogame, mas quando precisa carregar coisa pesada, vamos lá falar com os vagabundos. Ou sua TV subiu sozinha pra sua casa? Seu Meireles. Enfim, os 2 residentes aí, saibam que eu tô recebendo muita reclamação de falta de silêncio, de
vamos falar o português, desculpem a expressão, de baderna de vocês. Então... mas de acordo com o manual do condomínio, artigo 4, página 10, é permitido ouvir rádio e assistir televisão até o horário da meia-noite acima de 40 decibéis. Você é proprietário de apartamento? Você é residente daqui? O senhor é condômino? Não, mas é como se fosse, né? Então... Vocês estão errados, eu pago por isso aqui. O apartamento é meu, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso andar pelado, eu posso beber cerveja onde eu quiser no apartamento. O que é isso aqui, hein? É uma prisão? Me acorrenta logo. Fascistas. Vocês se acham todos velhos, sábios, espertos, mas eu queria deixar uma frase de reflexão para vocês pensarem um pouco. Quando a montanha for tão alta que cobrir o sol, enxergue com os olhos do coração. Nada a ver. Isso é argumento desde quando? Isso só causa confusão. Silêncio! Vocês são responsáveis, a atitude de vocês compromete todo o condomínio predial, vocês estão ouvindo? Vocês vão tomar multa de 2 salários mínimos e a próxima reclamação de vocês com ele, vocês vão ser expulsos aqui do condomínio, estão entendendo? E aí? Fudeu? Será que 20 anos esperando por esse dia serviram pra alguma coisa? Serviram. Raquel, se esconde!
sempre te achei muito simpática também, viu? Nesse prédio, eu nunca consegui uma porra de um sorteio que conseguisse uma vaga pra mim. Agora não, agora já deu. Agora eu quero uma vaga, eu quero mesmo. Dá licença, eu vou falar aqui. Por favor, abre um pouquinho o vidro aí. Eu não aguento mais, eu preciso falar agora. Essa vaga sua desde quando? Oi, tudo bem? Tem uma vaga pra mim aí na sua garagem? Oi? Desculpa. Filho da puta! Logo agora que eu consegui meu primeiro emprego, eu tava morando sozinha. Eu tô fazendo barulho agora! Não acredito. Uma semana só! Ah! Tá curtindo a festa, hein? Seu filho da puta! Ah! Quem é o maconheirinho agora, hein? Quem é o vagabundo agora? Ah! Seu monte de lixo! Ah! Toma essa, babaca! Você tá bem aí, cara? Maldito cigarro, mano. Cara, se compõe aí que não falta alguns. Faz alguma coisa, cara! Ai! Ai! Quando a montanha for tão alta que cobrir o sol, enxergue com os olhos do coração. Ah, esse cara não morre! Ah, é o Highlander! Porra!
Eu acho que eu encontrei meus novos melhores amigos. Que sorte, cara. Era só seu Chico. Porteiro de merda. Hasta la vista, tchotcho. Talvez vocês nunca tenham refletido sobre isso. Mas nem todos nós somos fortes. Nem todos são atletas ou esportistas com reflexos rápidos. A maioria das pessoas são gordas e sedentárias. Doce ilusão achar que a vida é assim, só passar 8 horas na frente de uma merda de um computador, no trabalho, e depois mais 8 horas na frente da televisão ou de um videogame idiota. Nem todos vão sobreviver. Pode ser que vocês nunca sigam um conselho meu. Que achem que eu sou um babaca, que não sabe das coisas. Mas uma coisa estou certo, meus amigos. Sobreviver é uma arte. Sobreviver é diferente de viver. As regras que vocês seguiam antes, os valores que vocês tinham antes, toda essa merda, esqueçam isso. Esse mundo de fadas não existe mais. Agora é cada um por si. E quanto antes vocês entenderem isso, melhor. A comida que servia para uma pessoa não é o bastante para duas. E no fim, as duas vão passar fome. E enquanto houver alguém com que você realmente se importe, qualquer vitória, por maior que seja, sempre será ofuscada por uma perda. Cada pessoa que você chamar de amigo é uma pedra que vai te arrastar para o fundo do poço. Um peso a mais para te afogar. Não há nada de errado em pensar no seu próprio bem. O desespero, o frio, a dúvida caminha ao lado de mocinhas como vocês. Sentimentos como lealdade ou orgulho podem até fazer você sentir uma pessoa melhor, mas vão tornar as coisas cada vez mais difíceis. Mas se vocês decidirem me ignorar, se acreditarem que o ser humano ainda é bom e que ainda vale a pena lutar por isso, é bom que você escolha pessoas tão tontas e idealistas quanto você para te acompanhar. Para vocês, a aventura começa agora. Boa sorte! E aí, acha que rolou, Phil? Lógico que rolou, cara. Tá fudido, mano. Ficou do caralho, né? Boa sorte! Velho, tá uma obra-prima, mano. Fudido. Olha só, velho. Tô arrepiado. Caralho, mano. Cara, ficou do caralho. Eu sabia. Vai ser um puta de um sucesso isso. Quer?